Olá pessoal, nosso grupo é composto por Ana Carolina Malaquias, Gisele Nogueira, Lucas Oliveira e Yasmin Lima, e nós vamos falar sobre intoxicação por cobre. O cobre é um microelemento essencial para muitos processos biológicos de plantas e animais. Ele serve como um cofator ou grupo prostético na função de várias enzimas e é responsável por influenciar a expressão de alguns genes. Está diretamente ligado à formação da hemoglobina juntamente com ferro, participa da mobilização e absorção deste mineral, e este elemento atua na maturação da hemácia, no funcionamento do sistema enzimático, participa também na formação do tecido ósseo e conjuntivo e na formação do sistema imunológico, que é importante para a integridade do sistema nervoso central e da musculatura cardíaca. O cobre torna-se tóxico quando é ingerido ou armazenado no fígado em uma grande quantidade acima das necessidades nutricionais do animal, e a toxicidade do cobre depende de vários fatores, como por exemplo a espécie, a raça e o tipo de aptidão. Na tabela 1, pode-se observar os teores máximos toleráveis de cobre presentes na dieta nas várias espécies, e observa-se que a ovina é a espécie que apresenta uma menor tolerância ao cobre, em torno de 15 partes por milhão. A toxicose acontece principalmente quando ovinos são submetidos ao mesmo manejo alimentar de bovinos, com o fornecimento de misturas, minerais e rações formuladas para estes, contendo teores de cobre elevados para ovinos. Os ovinos com aptidão para corte são mais predisponentes à intoxicação do que ovinos com aptidão para a produção de lã. Os ovinos de corte absorvem e retêm mais cobre no seu organismo, apresentando uma menor necessidade deste elemento, enquanto que os ovinos com aptidão para a lã utilizam parte do cobre absorvido para a síntese dos folículos pilosos. Na espécie canina, as raças Doberman, Wellington Terrier e Labrador Retriever sofrem a intoxicação por interação entre a susceptibilidade genética e a exposição ao cobre. No caso da raça Wellington, a intoxicação por cobre é causada por uma mutação no gene COMMD1 através da deleção ou eliminação cromossômica que ocorre no exon 2, esse gene que está envolvido no metabolismo do cobre. Bom, meu nome é Ana Carolina Malaquias e vou falar quando ocorre a intoxicação por cobre. Normalmente existe uma ampla diferença entre níveis deficientes e níveis tóxicos de cobre para o mamífero. Essa ingestão continuada de cobre em níveis acima da dieta exigida pelo animal é o que conduz ao acúmulo gradativo do elemento em vários tecidos, principalmente no fígado, o que posteriormente leva à intoxicação. A capacidade de acumular cobre nos tecidos varia grandemente entre as espécies animais e até mesmo entre as raças dentro de uma mesma espécie. A ocorrência mais comum é em ovinos, quando estes animais ingerem misturas minerais destinadas a bovinos, e diferentemente dos bovinos, o limite tóxico para ovinos é baixo, o que gera uma faixa relativamente estreita entre a necessidade e a toxicidade. Os suplementos minerais dos bovinos apresentam, de modo geral, entre 1.200 a 2.000 mg de cobre por quilo de produto, bem acima do suplemento para ovinos, que apresenta em média 400 mg por quilo. A ingestão de produto para bovinos por ovinos pode levar a um consumo de 30 a 60 mg de quilos por matéria seca, que são valores bastante elevados para a espécie. Esse tipo de intoxicação é classificada de duas formas, que é a intoxicação aguda e a intoxicação crônica. A intoxicação aguda se dá por concentrações exageradas de cobre nos tecidos, que é de geralmente 25 a 50 mg por quilo. Vale ressaltar que não é um tipo de intoxicação que vemos com frequência na medicina veterinária. As principais fontes são os líquidos para pedilúvios, fungicidas e algicidas à base de sulfato de cobre. Os sais de cobre desses compostos agem como irritantes e oxidantes dos tecidos, causando necrose coagulativa da mucosa gastrointestinal. O diagnóstico é baseado no histórico de ingestão e nos sinais clínicos apresentados pelo animal. Os sinais podem ser náusea, apatia, vômito, diarreia hemorrágica, choque ou até mesmo a morte. Nas lesões histopatológicas, podemos identificar gastroenterite, congestão e necrose hepática, renal e esplênica. Deve-se fazer um diagnóstico diferencial para descartar intoxicações por arsênico, mercúrio ou selênio, além das gastroenterites infecciosas, que são a salmonelose e parvovirose. O tratamento é inespecífico, o que se orienta é controlar a desidratação do animal para evitar choque e lesões gastrointestinais.
Já na forma crônica, onde seu desenvolvimento se dá de forma mais lenta e seu aparecimento de forma súbita, caracterizada por hemólise, anemia, icterícia e hemoglobinúria, ela é causada pelo acúmulo gradual de cobre no fígado e por uma súbita liberação no sangue. A doença é mais comum em raças de corte, pois são animais mais vorazes e frequentemente estabulados, embora possa ocorrer em animais de qualquer raça. Os ovinos da raça merino são os animais que apresentam maior resistência, né? E, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a doença praticamente só ocorre em animais estabulados. A absorção de cobre em ovinos, como comentado anteriormente, é regulada pela presença de alguns elementos, como sulfato, ferro, zinco, e o acúmulo de cobre pode ser classificado também como primário ou secundário, onde na forma primária ocorre pela ingestão excessiva de cobre, por exemplo, animais de cabanha, alimentados com concentrados contendo excesso de cobre, sulfato de cobre, óxido de cobre, cloreto de cobre, com mais de 10 miligramas por quilo, ou que pastoreiam em locais com solos contaminados pela indústria, ou adubagem correta. Na forma secundária, ela se dá pela ingestão de pastagens com quantidades normais de cobre, mas que são pobres em sulfato, zinco, por exemplo, o trevo subterrâneo. Os sinais clínicos são dispneia, hemólise, icterícia, presença de bilirrubina e hemoglobinúria. O diagnóstico é feito pelo histórico de alimentação também, com concentrados ou pastoreio em áreas de solos contaminados, pelos sintomas clínicos confirmados pelo diagnóstico laboratorial, que revelam altos níveis de bilirrubina e hemoglobina, enzimas hepáticas extremamente hepáticas. Os animais jovens, né, podem apresentar sinais de uma síndrome aguda, como vômito, anorexia, fraqueza e desidratação. Já os animais adultos, além desses sintomas, apresentam icterícia, ascite e podendo apresentar encefalopatia hepática. Olá pessoal, meu nome é Yasmin Lima. Eu vou falar um pouco dos mecanismos da intoxicação pelo cobre. Então, o quadro de intoxicação por cobre, ele se apresenta de duas formas. Uma forma é aguda, que se dá devido a uma ingestão excessiva do cobre. E o animal, ele apresenta uma gastroenterite logo após o consumo excessivo desse elemento. Já a forma crônica, ela vai se dar pela ingestão de doses elevadas diariamente desse mineral. A dose recomendada para ovinos é de 4 a 6 miligramas por quilo. E por isso essa espécie ela é mais susceptível à intoxicação pelo cobre, já que ela é a que tem menor tolerância à ingestão desse mineral. Então, nessa forma crônica, vai ocorrer aos poucos o acúmulo de cobre em vários tecidos, principalmente no fígado, sem sinais clínicos aparentes durante alguns meses. E em alguma situação de estresse que ocorra no animal, vai ocorrer a liberação desse elemento. Então, os ovinos intoxicados cronicamente por cobre, eles apresentam um leve decréscimo dos leucócitos totais. Então, vai ocorrer uma leucocitose significativa durante a hemólise, a fase hemolítica, e um decréscimo de leucócitos 7 dias antes. Além disso, o animal ele apresenta uma leucocitose por neutrofilia, que é o aumento dos neutrófilos, linfopenia, que é a diminuição de linfócitos, e eosinopenia, que é diminuição dos eosinófilos. Então, a patogenia da fase crônica da intoxicação por cobre, ela se caracteriza em 3 fases, que são a pré-hemolítica, a fase hemolítica e a fase pós-hemolítica. Então, a partir do momento em que o cobre satura seu sistema de armazenamento, esse elemento ele pode se tornar livre dentro dos hepatócitos, que vai causar uma necrose devido à liberação de enzimas hepáticas, como por exemplo a GGT, que é a gama
glutamiltransferase, e a AST, que é a aspartato aminotransferase. Então, a morte ela pode vir em consequência das lesões graves no fígado e nos rins, nos hepatócitos e nas células renais. Então, com o rompimento dos hepatócitos, o cobre vai ser liberado na sua forma livre e altamente reativa, promovendo danos nos hepatócitos e, posteriormente, em eritrócitos e células renais. Os eritrócitos são as hemácias. Então, o cobre livre ele vai penetrar nos eritrócitos, vai se combinar com radicais sulfidrilas da membrana celular, que vai resultar na formação de radicais livres, o que, consequentemente, vai diminuir a quantidade de glutationa. A glutationa peroxidase, que é a enzima que metaboliza os radicais livres. E essa enzima ela é responsável pela manutenção e integridade da membrana. Então, com a diminuição da glutationa, vai ocorrer a formação ainda maior de radicais livres, que são células totalmente tóxicas ao organismo. Então, após um dia da entrada do cobre nos eritrócitos, vai se iniciar um processo hemolítico. Isso é o que vai caracterizar a fase hemolítica da intoxicação cúprica, que é a intoxicação por cobre. Então, além da hemólise, o cobre livre nas hemácias não lisadas, ele pode oxidar a hemoglobina, transformando a hemoglobina em metahemoglobina. Essa metahemoglobina, ela é incapaz de carrear oxigênio para as células. Então, a anemia provocada por essa crise hemolítica, em conjunto com a metahemoglobina, vai resultar em um estado de anóxia sistêmica, ou anóxia anêmica. O cobre livre, associado à presença de lisozimas e radicais livres, também causa danos em outros órgãos, como lise de células na musculatura estriada no decorrer de 2 a 3 dias após o início da crise hemolítica. Então, os rins também são bastante afetados após a crise hemolítica pela presença da hemoglobina livre como uma substância nefrotóxica. Então, o rim ele vai apresentar diversos sinais, como sinais histopatológicos, como, por exemplo, lesões nos túbulos contornados proximais, lesões discretas na lâmina basal glomerular, proteinúria e cilindros hemoglobínicos. Em ovinos intoxicados que sobrevivem mais do que 5 dias, pode ocorrer uma vacuolização da substância branca no sistema nervoso central. Então aqui eu coloquei uma imagem, eu peguei ela de um artigo que falava sobre ICC, que é a intoxicação crônica por cobre, especificamente em ovinos. Então, na imagem A, pode-se observar que existe um amplo espalhamento de gordura corporal dentro da cavidade abdominal e torácica nesse animal. Na imagem B, dá para observar que o rim está severamente escurecido, com uma cor severamente escura. Na imagem C, dá para observar que o fígado está ictérico, né, bem amarelado. Já na imagem D, uma bexiga, então você observa com incomum, né, na urina. Na fase pós-hemolítica, os poucos animais não tratados que sobrevivem às intensas lesões teciduais, né, que ocorrem na fase hemolítica, eles apresentam alguns sinais de recuperação clínica que dura de 2 a 3 semanas. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar quando ocorre a intoxicação, como ela é classificada. Ela é classificada de 2 formas: intoxicação aguda e intoxicação crônica. A intoxicação aguda, ela ocorre quando há ingestão ou uma dosificação exagerada desse cobre.
histopatológicas constam gastroenterite grave, congestão, necrose hepática, renal e esplênica. O diagnóstico é baseado, no histórico dessa ingestão. Para a realização de um diagnóstico diferencial, deve-se destacar intoxicações por arsênio, mercúrio ou selênio, além de gastroenterites infecciosas, salmonelose e parvovirose. Durante a intoxicação crônica, que é uma intoxicação de desenvolvimento lento, mas que aparece de forma súbita e ocorre com maior frequência nos ovinos, tem como sinais clínicos hemólise, anemia, icterícia e hemoglobinúria. E é causada pelo acúmulo gradual de cobre no fígado e por uma súbita liberação desse mesmo cobre no sangue. O diagnóstico ele é feito pelo histórico de alimentação com concentrado ou pastoreio em áreas com solo contaminado, pelos sintomas clínicos que esse animal vai ter. E é confirmado a partir também de um diagnóstico laboratorial, que vai revelar altos níveis de bilirrubina, hemoglobina, enzimas hepáticas extremamente aumentadas. E para fazer um diagnóstico diferencial, deve-se excluir as doenças infecciosas, como a leptospirose, babesiose, anaplasmose, e as intoxicações por plantas e drogas, as drogas que são os antiomíticos. Meu nome é Lucas, falar um pouco sobre o tratamento. O antídoto específico à base de tetraetiomobilidato de amônia que pode ser utilizado por via intravenosa ou subcutânea, e também a utilização do quelante de cobre, a D-penicillamina. Na forma aguda, podem ser necessários sedativos e tratamento sintomático para evitar o choque. Durante a crise hemolítica, 500 mg de vitamina C por animal por dia por via subcutânea pode reduzir o dano oxidativo nos eritrócitos. Em alguns casos, prednisona ou prednisolona podem ser indicadas para auxiliar a aumentar a excreção de cobre e reduzir o dano hepático. O quelante de cobre, D-penicillamina, aumenta a excreção e reduz a concentração e as lesões hepáticas, sendo usado no tratamento da intoxicação em cães, caprinos e também em seres humanos. O tratamento em ovinos pode ser eficiente se for iniciado precocemente, do primeiro ao segundo dia após o início da hemoglobinúria, com 3,4 mg por quilo de peso corporal do antídoto específico. Esse possui capacidade de quelar o cobre livre ou presentes estoques corpóreos, bloqueando sintomas imediatos. O mesmo se liga ao elemento livre do complexo hemoglobina com lisossomo, reduzindo e inativando o efeito tóxico. Tetraetiomobilidato de amônio na dosagem diária de 1,7 mg por quilo de peso corporal, por via intravenosa e por 6 dias permite tratamento e prevenção, pois reduz a absorção e aumenta a eliminação do cobre. O tratamento de toxicose por cobre em cabras clinicamente diagnosticadas foi feito com D-penicillamina, tetraetiomobilidato de amônia, tiosulfato de sódio e vitamina. Em fases precoces da doença em ovelhas, a D-penicillamina pode ser usada no protocolo de 50 mg por quilo de peso corporal por via oral, a cada 24 horas por 6 dias consecutivos. A intoxicação por cobre pode ser irreversível em virtude da fase avançada da doença quando diagnosticada e do estresse envolvido. O diagnóstico precoce, a busca da causa primária e a remoção da fonte de cobre em excesso, além do treinamento dos tratadores ou proprietários, podem evitar problemas cíclicos no futuro. Ovinos em rebanhos de alta produção estão em maior risco associado ao uso de suplementos, sendo mais importante o manejo alimentar. A melhor maneira para reduzir os prejuízos relacionados à intoxicação por cobre é prevenir a ocorrência clínica, pois houve diagnóstico do aumento de doenças infecciosas nos meses seguintes ao surto de toxicose em cabras, confirmando o estresse envolvendo a doença e o tratamento, relacionados a severas perdas econômicas. Foram descritas diferenças de susceptibilidade entre raças de ovelhas e de cabras, portanto, as mesmas devem ser consideradas no manejo alimentar, e para reduzir a intoxicação crônica por cobre, são recomendadas dietas espécies específicas. Podem ser necessárias precauções com volumosos ricos em cobre e de baixo molibdênio como girassol. Rebanhos de ovelhas em alto risco podem ser suplementados com tiosulfato de sódio e 250 partes por milhão de acetato de zinco para diminuir a absorção entérica de cobre. Além disso, quando possível, a erradicação ou redução do acesso a plantas causadoras de intoxicação cúprica fitógena, por acumulação ou ainda as hepatotóxicas, são aconselháveis. Como medidas profiláticas, podem ser empregadas ainda 70 gramas de molibdênio por hectare, dispostos diretamente nas pastagens ou na forma de superfosfato molibdenizado.
As medidas de controle são a retirada de fonte suspeita da dieta, a correção do manejo alimentar, podendo ser necessário suplementar com molibdênio e enxofre. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação sobre intoxicação por cobre. Muito obrigada. E aqui as referências que a gente utilizou.